Estamos aqui para mais um episódio do Positiva Talk. É uma alegria estar aqui. Eu não vou me cansar de dizer ao longo de todos esses dias. A feira está linda, está incrível. Nós estamos aqui num estúdio de vidro, né? Então, automaticamente, a gente está conseguindo ver tudo que está acontecendo aqui em volta. E é incrível ter uma visita tão ilustre de uma empresa com tanto tempo de mercado, uma empresa que faz parte da minha memória afetiva com o meu avô, faz a memória afetiva com o meu pai, que fazia a barba e passava esse produto no rosto. A gente estava aqui conversando agora, aqui fora, a mesma experiência. Então, com certeza, você tem alguma memória afetiva ou de experiência. E nós que amamos comunicação, com certeza vamos falar sobre essa marca. E quando eu disser, você vai já sentir um cheirinho aí, você vai lembrar que tem uma memória olfativa muito grande. Eu estou aqui com o Augusto Ribas, presidente do Grupo Leite de Rosas. Seu Augusto Ribas, seja muito bem-vindo ao Positiva Talk. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Gente, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É uma honra, na realidade, ser recebido dessa forma como você apresentou a empresa, me apresentou. Eu tenho muito orgulho, na realidade. Eu sou o caçula da terceira geração dessa empresa. Uau. Que nasceu lá em 1929 com meu avô materno. Meu avô começou a empresa com quase 60 anos. Nossa. E meu pai foi o sucessor dele. E eu sou, como eu disse, o caçula da terceira geração. Uma empresa que já vem aí com 95 anos, passando por todos os percalços de erros e acertos ao longo desse período, né? Mas como você disse, com duas marcas, você acabou de narrar, que é o Leite de Rosas, que é a marca tradicional, original, que iniciou a empresa lá 95 anos atrás. Mas a gente tem também hoje uma marca muito forte, que é o Talco Barla, que é hoje tão ou mais forte do que o Leite de Rosas no mercado. Uau. Então, assim, a gente tem um orgulho disso, de ter conseguido ao longo desses 90 anos, 95 anos, ter construído essas duas marcas que são fenômenos, de fato. Sim. Né? Como todo mundo narra a memória afetiva, o cheiro que traz a história da família. Antes de criarem o conceito de marketing de experiência, a Leite de Rosa e o Talco Barla já proporcionava isso, né? É engraçado isso que você está falando, porque na realidade meu avô, até hoje ele é estudado, meu avô Francisco Olímpio de Oliveira, até hoje ele é estudado nas faculdades de marketing no Brasil como precursor do marketing no Brasil. Nossa, olha isso. No momento que a palavra não existia. Não existiam os conceitos, não existia, né? O conceito hoje que são muito claros e muito bem definidos. Tal. E isso não acontecia. Quer dizer, meu avô patrocinava naquela época, estou falando em 1930, Nossa. 40, ele patrocinava os maiores eventos do mundo, como, por exemplo, Miss Universo, concurso de Miss Universo, Miss Brasil, que eram os grandes eventos daquela época. Sim. Trazia para o Brasil Tom Dorsey e orquestras fantásticas. Ele era um amante da música, da boa música, se é que a gente pode dizer que tem música ruim, né? Nada contra, nem a favor, muito pelo contrário, eu sou absolutamente eclético com relação a isso. Mas eu acho que essa pegada da força da marca, da força das duas marcas, vem dessa origem, né? Da gente fazer com... ano passado eu estava aqui em cima fazendo um podcast também na feira passada. Sim. E falando sobre isso, da força como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente constrói uma marca de 100 anos. Eu estava dizendo, quer dizer, isso você tem que acreditar no que você está fazendo. Todos os dias. Fazer com paixão, se envolver com o processo, desde o início, do mais baixo nível até o estratégico, e a gente provocar essa
essa paixão pelo nosso produto, né? Eu sempre digo isso. O meu objetivo, eu fiquei alguns anos, uns 15 anos afastado da Leite de Rosas, até 2023. Antes disso eu fiquei uns 15 anos afastado da empresa. Voltei agora e a gente tem essa coisa de encantar as pessoas. É uma marca que precisa encantar. O meu grande objetivo que eu tento convencer e doutrinar as pessoas que trabalham conosco é que o grande objetivo que a gente tem é de que o Leite de Rosas e o Barla e os nossos produtos, qualquer que sejam, eles não sejam vendidos e sim comprados. Uau! Olha esse insight, hein? Se eu fosse você, eu pegava esse insight. Essa é o meu sonho, na realidade, meu objetivo, meu sonho é ver um consumidor que é a quem a gente encanta na realidade, né? Que traz valor à marca, essa paixão dos consumidores, entrar numa loja, num ponto de venda e costumeiro dele não encontrar o nosso produto e dizer muito obrigado, vou procurar em outro lugar. Uau. E não buscar um outro produto, né? Esse é o meu, sem querer, sem desmerecer o ponto de venda absolutamente, sem causar problema, mas simplesmente eu não vou trocar o meu produto. Mas é construir um relacionamento com o público, né? Exatamente. É não ser mais uma opção no meio de muitas. O Leite de Rosas não deixa de ser nosso, da nossa família, para ser do consumidor. Nossa. A marca, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Tornar o produto... que as pessoas se sintam donas dele, quer dizer, que aquele produto faça parte da vida dela de forma íntima, com uma intimidade que poucas pessoas conseguem. Uau. Então, a ideia é essa. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. A gente passou por muitos tropeços aí recentes, de há uns anos atrás, mas a gente está vivo, está forte, está crescendo de novo e, enfim, é isso. A gente tem, aliás, a gente começou a nossa exposição ao mundo de novo, né? Depois de 15 anos sem participar de feiras, no ano passado aqui na feira. Uau, que legal. Então, assim, eu acho que e por isso ela é tão importante para nós. Eu acho que é por isso que a gente não abre mão de estar aqui. E o que mudou do ano passado para esse ano na leitura do senhor? Com relação a posicionamento de marca, comunicação, o senhor já consegue ver os frutos dessas ações? Olha, sim, tem muita coisa para fazer, mas a gente, nos últimos 2 anos, a gente cresceu 29%. Uau! O objetivo para esse ano, eu saí hoje, tive uma reunião de manhã do planejamento orçamentário. O objetivo para esse ano é um crescimento até mais agressivo, na ordem dos 30%, 35%, 35% para ser exato, 34,5%. Mas, enfim, isso tudo a gente traz, tem muitos desafios a serem enfrentados. Sim. Muitos. Grandes objetivos carregam consigo grandes desafios, né? É natural, né? É tolo quem deseja um grande objetivo e não espera grandes desafios, né? Exatamente. E eu sou um cara, eu tenho uma vida paralela à minha vida corporativa. Sim. Que eu sou um atleta de alto rendimento desde os 13 anos. Eu comecei a competir com 13 anos de idade no kart, fui piloto de kart durante 10 anos, fui campeão do mundo, fui o primeiro não europeu a ser campeão do mundo. Fui para automóvel, corri mais 10 anos de automóvel, parei porque a corrida de automóvel é uma atividade normal, quer dizer, o fato de você não voltar para casa faz parte do nosso dia. Sim. Faz parte da nossa profissão, pode acontecer. Sim. E eu já tinha 2 filhos e achei que estava na hora de
de não comprar mais esse risco, até porque eu sou muito intenso, muito agressivo Tudo que no que eu faço com muita garra. Pujança. Até porque eu sou um cara absolutamente sem talento para qualquer coisa que eu faça. É um absurdo você ouvir do presidente do Mas é Legislativo. verdade, todo mundo que eu falo isso, eu não tenho nenhum talento. Senhores, Mas, a assim, humildade em pessoa daqui do meu lado. Não é humildade não, é incapacidade mesmo. E isso faz com que eu tenha que ser muito mais dedicado do que qualquer outro. Nossa. Então eu tenho que treinar muito mais. Se você entender o que ele disse, você vai crescer. Eu tenho que treinar muito, eu tive que treinar muito mais, eu tive que estudar muito mais, eu tive que ser mais técnico, eu tive que superar a minha inabilidade nata para as coisas. E aí, quando eu parei de correr, eu fui para o tiro prático, que é um esporte que estava começando no Brasil. E acabei virando um expoente nesse esporte. Sou 2 vezes vice-campeão do mundo, sou 5 vezes campeão pan-americano, enfim, acabei virando uma personalidade também importante nesse universo. Mas eu acho que o mais importante disso é o seguinte, é que a maior parte das decisões que hoje eu tomo na empresa, elas estão baseadas não na faculdade, MBA ou coisas do gênero, elas estão baseadas fundamentalmente nas experiências que eu vivi durante a competição. Meus 48 anos de competição. Então, o senhor está dizendo que a experiência da ultramaratona, do alto rendimento, fez com que o senhor transportasse comportamentos de lá para esse ambiente corporativo? É absolutamente isso. As decisões que nós tomamos numa competição, a competição ensina, fundamentalmente, na primeira vez que você se lida com a competição, ela ensina 3 coisas. Primeiro, que você tem que tomar decisão. Se você não tomar... Qualquer coisa que você vai fazer para competir, cuspe a distância, porrinha, qualquer coisa. Sim. Você tem que tomar uma decisão, não tem? Quantas pedras eu vou botar na mão, quantas eu vou cantar, né? Sim. Eu tenho que tomar uma decisão. Segundo, a consequência, ela vem imediata. Uau. Ela é imediata. E terceiro, e mais importante, o único responsável pela consequência é você mesmo. Senhores, Sendo isso bom, não é um podcast, isso é uma aula. Sendo boa ou ruim, você é responsável por ela. Então, assim, isso faz com que a gente tenha... a gente aprende a ler muito rápido riscos. Cenários, né? Cenários, construir cenários, opções, ser detalhista. Hoje eu tenho um desafio muito grande na empresa, porque eu sou muito detalhista. Muito, muito, muito. Mais do que qualquer um que você possa imaginar. E hoje as minhas decisões não podem chegar nesse nível de detalhe, porque senão eu deixo de fazer o meu trabalho. Que está aqui. É o trabalho institucional, é o trabalho de relacionamento, é o trabalho estratégico. Presidir a marca, né? Construir a governança corporativa, enfim, esse tipo de coisa. Lidar com os nossos acionistas, enfim, esse deveria ser o meu papel. Mas eu tenho que reconhecer que eu tenho uma enorme dificuldade de largar o detalhe. Né? Então, assim, é um aprendizado para mim. Ainda prova lá o detalhe do rótulo, o detalhe da embalagem. 100%. Uau! Mas, assim, isso é um defeito, não é uma qualidade, não, isso é um defeito. Hoje, para mim, isso é um defeito. E a gente tem que ser... Aliás, eu estava ouvindo o presidente da XP, que agora tem aí o bochecho atual, mas, enfim, eu estava ouvindo um podcast dele com o Amorim, o Ricardo Amorim. Sim. E ele dizendo a mesma coisa. Falou, a minha grande dificuldade foi, num determinado momento, deixar de operar para ser estratégico. Eu ter que abrir mão do que eu era apaixonado. É porque quem começou colocando a mão na massa, para tirar a mão da massa... E aí alguém bota a mão na massa e a massa não fica do jeito que você fazia, né? Então, não é que fica ruim, mas não fica do jeito que você faria. Exatamente. Tem coisas do tipo que acontecem hoje. Eu desenvolvo produtos para o tiro esportivo. Eu tenho uma outra empresa que é minha, pessoal, que desenvolve produtos para o tiro esportivo, para o tiro prático. Sim. Sou eu que desenvolvo os produtos. Eu que desenho, eu que penso, eu que crio, junto com meus desenhistas. Sim. Eu assim faço com a Leite de Rosas.
Na hora que eu olho para uma solução para produção, para construir uma solução de melhora de performance na produção, de qualidade e tal, eu desço num nível que eu não devo descer mais. Por um simples motivo. A minha equipe, a equipe que trabalha para Leite Rosas, tem que ser muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Esse é o papel do líder, né? Conquistar gente melhor que ele, né? Exatamente. E o meu papel é saber achar essas pessoas e fazer com que elas realmente façam coisas que nem elas acreditam que podem fazer. Uau! Então, assim, Isso é corte, hein, Jimmy? Isso tem muita coisa para ser feita, mas é um desafio bom, enfim, a gente vem construindo um futuro legal, tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para arrumar. A gente não consegue imprimir a velocidade que que a gente gostaria, porque, enfim, a gente precisa entregar resultados e não dá para gastar mais do que a gente ganha, né? Apesar da gente de vez em quando fazer. Né? E aí a gente se arrepende no dia seguinte, né? Porque vem a conta. Mas enfim, eu acho que a gente está no caminho certo. A Leite Rosas é um transatlântico, diferente da minha empresa, que é uma empresa pequenininha. Sim. A Leite Rosas é um transatlântico, então qualquer movimento que você faça nela, ela leva meses para mudar o norte. Para você ver o impacto, né? E a coisa está andando e a gente tem que tomar um cuidado, porque você não pode mexer demais, porque ele passa do ponto que tem que ir, né? Sim. Mas a gente tá reaprendendo a lidar com isso. Mas é um desafio muito bom, assim, a equipe está muito motivada. A gente tem pessoas jovens que estão encantados, assim como você ficou falando sobre isso, trabalhando conosco e que estão, assim... Eu acho que tem outra coisa, a gente achar pessoas que pretendam passar sua vida na empresa, que seja objetivo de vida, construir sua vida profissional junto com a empresa, hoje é raríssimo. Isso tem um valor extremo, né? E a gente precisa muito disso. Acho que todas as empresas precisam. Tanto é que então, tem muita gente trocando os jovens pelos aposentados. Por causa do amor pela marca, né? Por causa desse sentimento de propriedade. Né? O sentimento de eu vou fazer isso, não é porque estão me mandando ou porque é meu trabalho, mas porque é o melhor, é o que eu entendo ser melhor para a empresa que é minha. A empresa é minha. Teve uma história muito engraçada, eu estou falando aqui, se deixar eu vou ficar falando 3 horas aqui, você tem que mandar eu calar a boca para ir embora. Não, tá? Que isso. Eu vou dizer, você que está gostando aí, por favor, curta, compartilha, porque virão muitos outros episódios. Para mim está sendo uma aula, eu acredito que o Jimmy também está impressionado aqui, porque uma empresa de 95 anos, quando diz que ainda tem muito a crescer, é algo que às vezes nós mais jovens ficamos nos cobrando. Poxa, será que já não era a hora? Será que não estava no momento? E olhar e ver o presidente de uma empresa de 95 anos dizendo, nós estamos só começando, é algo profundo. Mas, por favor, discorra. Eu acho que a gente tem uma história aí, há 20 anos, nos anos 2000, que a gente teve que fazer uma mudança na fórmula do Leite Rosas por exigência da Anvisa. Sim. E no começo ela ficou uma fórmula que não estava ainda adequada, tá? Enfim. Mas o fato importante a gente acertou, resolveu o problema, tal, mas a gente recebeu várias ligações de clientes, de consumidores dizendo não era o que vocês fizeram com o leite de rosas, era o que vocês fizeram com o meu leite de rosas. Isso não tem preço, irmão. Não tem preço. Isso não tem preço. E é isso que a gente busca. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Essa empresa, eu não posso pensar nela em 5 anos, que na verdade a gente tem um projeto, o nosso planejamento estratégico é um planejamento de 5 anos, que tem um nome, que é Leite Rosas 100 anos e tal. Mas eu não posso pensar, a gente não deve pensar, pelo menos eu não penso na Leite Rosas só para os 100 anos. Né? Eu acho que a gente tem que pensar na empresa para a perenidade dela. Né? Então, assim, que os 100 anos aconteçam, mas que seja um degrau para os 200. Uau! Para os 200.
que eu não vou estar mais aqui, apesar de eu ter conversado com ele lá, eu só vou embora com 128. Uau, tá definido tá já. definido. Já trocou uma ideia. Se me levar antes, vai dar ruim, cara. Vai dar muito ruim. Vai me jogar de volta. Não, brincadeira. Mas enfim, eu acho que a gente tem aí um futuro brilhante pela frente, não tenho dúvida disso. Assim, nós falamos muito, senhor Augusto, sobre a questão da experiência e o quanto o cliente, o consumidor, né, aquela pessoa que tem essa memória afetiva, esse relacionamento com aquilo que a gente produz, gera esse engajamento em nós, né? Nós amamos comunicação, né? Nós somos uma agência de comunicação e o que o público, quem está do outro lado que já consome leite de rosas, o talco, que é a memória extremamente infantil, né? O que essas pessoas podem esperar da comunicação da Leite de Rosas? Porque já deu para perceber que o senhor é um amante da comunicação. Se vocês ainda não perceberam, eis aí um amante da comunicação. Falo um monte, né? Eu falo demais. Mas de qualquer maneira, a gente tem que, não é uma opção, a gente tem que voltar a se comunicar de forma adequada com os tempos atuais, né? A gente tem, obviamente, ainda a televisão é um canal absurdamente forte. Principalmente por causa da idade do público principal, né? Enfim, acho que tem de tudo aí, porque a televisão, quando eu digo que é televisão aberta, tá? E aí eu concordo com você, o canal, a idade está ali, é mais avançada, mas você tem as outras mídias televisivas. Visuais, né? Visuais. Não estou dizendo nem de mídias sociais, que esse é um outro nicho. É um outro nicho. Outro nicho. Mas que a gente tem que estar lá. Sim. Com a linguagem adequada para isso. Então a gente teve, assim, eu trouxe, uma das pessoas que eu trouxe para Leite de Rosas foi um cara, que chama-se Axel Chaves, que era dono da agência de propaganda que tomava conta da nossa conta na época, no melhor momento da Leite de Rosas. Uau. E eu tirei esse cara, ele tinha parado, tinha fechado a agência, enfim, estava já no final, já está tão velho quanto eu, então já estava querendo parar tal, e estava com uma loja de chocolate, enfim, passando o tempo dele. Mas eu falei, cara, não, você vai voltar e vai ser nosso diretor de marketing. Uau. E ele ficou me olhando e tal, eu falei, caramba, como assim, né? Será que ele tá... Eu estava do outro lado da mesa. Será que ele está bem? Eu estava do outro lado da mesa, né? Eu trabalhava para vocês, para a empresa, mas do outro lado da mesa. Eu prestava um serviço. Agora eu estou mudando o lado da mesa. Eu estou indo para lá para contratar serviço, ou criar isso, ou fazer isso dentro de casa. E ele levou um ano para se adaptar a essa história. Sim. E uma coisa que eu não acredito é fazer mais do mesmo. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Pega esse insight aí, ó. Então, assim, eu estava esperando, e ele sempre foi um cara desse, de ter, assim, quebrar os paradigmas e entregar alguma coisa nova. Exatamente. E, cara, ele, depois de um ano, aconteceu o que eu achei que ia acontecer. Eu estava meio preocupado, falei, cara, será que não vai dar certo e tal? E aí, depois de um ano, ele me chamou para uma conversa e disse, tive uma ideia. Falei, vamos nessa. Falou, a gente tem uma agência de mídias sociais, tal, esse tipo de coisa. Vamos convencer a ele a ser a nossa agência? Por quê? Porque a gente não procura uma agência? A gente procurou várias opções para isso, ele me apresentou várias opções, nenhuma delas decolou. E aí eu falei, cara, e ele me mostrou um material que ele já tinha preparado, que esses caras tinham preparado para nós. Falei, tá, concordo, vai, toca o barco. Foi lá, levou 1 mês e meio, convencendo o dono da agência a mudar de ramo.
E os caras mudaram, estão fazendo um fantástico trabalho. Incrível. Assim, e é nisso que eu acredito. É nisso que eu cara, pega o cara que tem uma habilidade para fazer e mostra para ele que ele pode fazer uma coisa diferente. Ele vai ter um tesão do cacete para fazer aquilo. Porque é ele uma vai novidade, né? É algo novo. É o inexplorado, né? Cara, e a gente precisa de coisa nova. Uau. Todo mundo precisa de coisa nova. Por mais que a gente ame o que a gente faz, sempre precisa de tem que ter um tempero, tem que ter alguma coisa, né? A motivação está dentro da gente, mas a gente tem que provocar essa motivação. O salário não é motivação, o salário é consequência da sua motivação. Sim. Né? Então é isso que eu acho. Acho que a gente e ele está fazendo um fantástico trabalho. Vem muita coisa aí por aí. A gente tem uma limitação importante ainda de verba para a área. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está aumentando a verba de marketing hoje já representa, que era zero, né, há 2 anos atrás, hoje já representa, esse ano vai representar quase 4,5% do faturamento. Então, assim, de 0 para 4,5 é importante, é um valor importante, avançou. É uma verba que vale muito a pena ser gasta, é um investimento. Volta, né? E a gente precisa reconstruir essa intimidade com o nosso consumidor. E aí você falou uma coisa, quer dizer, a gente tem que construir com o consumidor e com os nossos clientes. Que é uma coisa que a gente perdeu, ficou uma relação fria. Compra e venda, né? Pede, emite nota, entrega, acabou. Isso é a última coisa que eu quero. Pelo simples fato de que a gente, principalmente no nosso mercado, no mercado alimentar, né, que é o grande mercado nosso, isso e farma, né, farma e perfumaria. Sim. As grandes cadeias são gigantescas. O poder de negociação desses caras são gigantes, muito mais forte do que o nosso. Mas eles não deixam de comprar o leite rosa, não deixam de comprar o Barla. Nenhum deles. Porque existe uma demanda do consumidor pelo produto, né? E aí, por aí a gente vai restabelecer essa conversa mais íntima com os nossos clientes através da confiança do consumidor, da base do consumo. Essa é a ideia. Uau, incrível. A gente está fazendo esse podcast com o intuito de, primeiro, comunicar a grandiosidade disso aqui. Eu digo mais uma vez, eu acho que está tudo muito lindo, está muito legal. Ainda não tive a oportunidade de rodar. Muito mais bonito do que o ano passado. Eu disse isso. Eu acho que as construções estão bem bonitas, estão bem imponentes. E a gente tem deixado uma mensagem de empreendedorismo, de motivação para quem está do outro lado. Eu sei que o senhor já deu inúmeros conselhos aqui, mas a gente sempre pede para deixar uma dica, ou 2 dicas, ou quem sabe 3, para quem está do outro lado e olhe e diga: eu acho que é impossível para mim. Você falou uma palavra que não está no meu vocabulário. Não existe essa possibilidade. Não está no meu dicionário. 2 palavras não estão no meu dicionário. Impossível e desistir. Não diga para mim que é impossível alguma coisa. E olha que eu estou com 60 já. E eu estou desesperado porque eu tenho que fazer uma cirurgia de uma hérnia, para consertar uma hérnia de disco, porque eu tenho um campeonato mundial em setembro na África do Sul e eu tenho que estar pronto para ele. Tá bem para ele. Então, assim, a Leite de Rosas vai estar pronta para essa minha ausência. Ela já está pronta para que eu possa fazer isso. E você quer empreender, você quer construir seu futuro, você tem que ter um sonho e não desista dele. Porque você tem que aprender a cair e levantar. Não importa o que aconteça ou tem um limite? Não tem limite, né? O seu limite e aí você tem que aprender a desistir. Óbvio que tem... o limite, ele existe na medida que a sua tentativa está lhe fazendo mal. Eu não quero mais.
Você tem que... não é que eu estou desistindo. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque tem gente que larga um objetivo para não fazer nada. Uma coisa é largar um objetivo para não fazer nada e trocar um objetivo por outro. Trocar um objetivo, dizer, assim, e admitir uma coisa. Pessoal, olha, eu não consegui fazer isso agora. Temporalizar isso, né? Eu não consegui agora. Ok, eu não estou pronto para isso. Vamos para outro caminho. Deixa ele aqui, eu não vou desconsiderar não, tá no meu radar. Não vou desistir não, tá aqui. Eu tô botando em stand-by essa história aqui. Deixa aqui em stand-by e vamos seguir um outro caminho. Em algum momento isso pode voltar. Então eu posso dizer o que são os meus sonhos hoje, não empresariais e sim como atleta. Eu tinha um sonho, alguns sonhos. Primeiro, escrever meu nome na história do automobilismo. Isso eu consegui sendo o primeiro brasileiro, primeiro não europeu a ganhar um campeonato mundial de kart. O Ayrton foi 2 vezes vice, apesar dele ter sido o melhor piloto do mundo, by far, sem nenhuma dúvida. Fomos amigos, é um cara que foi uma perda muito grande. Corri com ele, então assim, mas escrevi meu nome ali. Tive o reconhecimento dele, inclusive. Uau! Mas a segunda coisa era, eu queria participar de uma Olimpíada. Esse eu estou quase desistindo pela minha idade. Ainda não joguei a toalha ainda. Tá no radar. Enfim, seja lá do que for, dardo, ping-pong não dá porque não dá mais, não dá idade, mas enfim, cuspe à distância, peteca, beer pong, qualquer coisa. Se tiver lá, eu tiver chance, eu quero ir. Sim. Gostaria de ir. Porque eu sei que eu ia representar o nosso país numa competição internacional. Incrível isso. Subir no pódio com a bandeira da gente lá em cima, olhando para o lado, uma bandeira americana e uma inglesa. Valeu. A pena. E a terceira é correr, fazer uma corrida que é a corrida mais tradicional do mundo em automóvel, que é correr as 24 horas de Le Mans. Esse eu ainda vou fazer com 60, 70, sei lá quando é que eu vou conseguir. Fazer. Essa ainda vou fazer. Então assim, não desistam. Construam a solução, priorizem essa história, né? Façam qualquer coisa que vocês vão fazer, vai precisar de muito estudo, muita determinação, muito erro, muito aprendizado. Mas numa hora acontece. Uau! Senhoras e senhores, Augusto Ribas, Grupo Leite de Rosas. Senhor Augusto, muito obrigado por esse papo, por essa conversa. Espero que a gente tenha mais contatos aí. Vamos em frente, é uma alegria ter a Leite de Rosas aqui. Se eu quiser deixar uma última fala, um último agradecimento, fique à vontade. Gente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. As pessoas pensam, você se preparou para essa conversa, para o podcast? Falei, não, enfim, acho que até porque senão fica artificial essa história. Essa é a história que eu tenho da minha vida, que eu tenho, a história da Leite de Rosas é a minha vida. Eu nasci nessa empresa, literalmente. Enfim, o que eu sugiro para todos, que eu deixo aqui de mensagem é: façam o que vocês têm paixão em fazer. Tem que ter paixão, tem que ter tesão, porque vai ficar difícil, não tem outro tempo, vai dar merda. Vai dar. O vai primeiro cair. palavrão dessa edição saiu. Beleza, é comigo mesmo. Vai cair, vai dar errado. Mas se você tiver paixão, você vai levantar e vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e vai dar certo. Tá bom? Valeu, é isso galera. aí, galera. Eu espero vocês no próximo episódio do Positiva Talks. Curte, compartilha. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.